Estamos agora na Praça Marktplatz. Fiquemos de costas para a igreja, pois assim é muito mais fácil perceber onde nós nos encontramos. Ou seja, virado de costas para a igreja, pensando num relógio imaginário, olhemos para o número 12. Neste caso, perto das 11h30, podemos ver um edifício amarelo com listras verticais brancas. Aí nasceu o famoso Christian Doppler. Ok. Nunca se interessaram muito por física? O Sr. Doppler fez uma descoberta muito importante, o que chamamos logicamente efeito Doppler. O efeito Doppler é agora utilizado para criar imagens sonográficas, ou seja, imagens que permitem às futuras mães e aos futuros pais mostrar com orgulho a primeira foto dos seus bebês. Se olharmos mais para a direita, podemos observar o teatro estatal. Antigamente, o teatro estatal atual era algo completamente diferente, o que chamávamos campo de tênis. O campo de tênis era muito apreciado. Príncipes, nobres, cidadãos jogavam tênis sempre que podiam. Mas não estamos falando de tênis dos nossos dias, mas de uma espécie de badminton. Apenas muito depois, na época do Iluminismo, terá o arcebispo Colloredo de Salzburgo transformado este campo de tênis num verdadeiro teatro para a população, para que estes pudessem ver algo de novo e assim se cultivar. Bem próximo ao teatro estatal, existe um acesso para o Jardim Mirabel. Uma prioridade absoluta numa visita turística por Salzburgo. A casa logo ao lado, que aloja atualmente o Hotel Bristol, é também um local especial. Nesta casa surgiu, depois de Alva Edison ter descoberto a lâmpada incandescente, a primeira central elétrica da monarquia austro-húngara, que terá alimentado as casas da cidade com corrente elétrica. Neste recém-criado hotel, Elektrizitätswerk, aconteceu o primeiro congresso de psicologia da época moderna. C.G. Jung e Sigmund Freud reuniram-se neste local para dar palestras ante centenas de visitantes de toda a Europa. Logo atrás de mim está situada a Igreja da Santíssima Trindade, um edifício muito especial que data da época do arcebispo Johann Ernst von Thun. Este arcebispo Thun era conhecido como fundador em Salzburgo e mandou construir inúmeros edifícios, não apenas igrejas. Entre os reconhecidos mestres construtores, também se encontra Fischer von Erlach, proveniente de Viena, onde construiu a Igreja de São Carlos. Existem ainda outros edifícios importantes em Salzburgo que foram construídos por ele. O Seminário de Padres, que se situa à esquerda, e à direita está a igreja, que hospedava alunos vindos das redondezas que pretendiam tornar-se padres. Próximo à Igreja da Santíssima Trindade, podemos ver o Palácio Übelacker. Este palácio pertenceu a uma antiga família de nobres de Salzburgo e foi construído há muitos anos. Durante muito tempo foi um banco, depois uma estação de correios e posteriormente voltou a ser um banco. À direita, vemos uma casa relativamente nova, onde antigamente existia um jardim. Este jardim também tem uma história interessante. Morava aqui uma família em que ambos, pai e filho, tinham o nome Sattler. O Sattler pai foi um artista e um paisagista brilhante que pintou paisagens extremamente famosas e que ainda hoje podem ser vistas em Salzburgo. Com 25 metros de comprimento, 5 metros de altura, construída numa rotunda, a qual antigamente chamavam Cosmorama. Naquela época não havia fotografias e o paisagista era o responsável por realizar esta tarefa. Nessa época, Sattler era um viajante que pintava tanto em Nova York, como na cidade de México, quadros do Egito, como da América do Sul. Na praça Residenzplatz existe um museu fantástico que merece ser visitado. Logo aqui à direita fica a Tanzmeisterhaus. A Tanzmeisterhaus era como uma escola de dança para a aristocracia e os cidadãos nobres, que teriam se deslocado, talvez uma única vez, à corte do rei, em Munique ou do imperador em Viena. Eles tinham de saber como se comportar diante da corte, quais os seus hábitos. Aprendiam como se dançava elegantemente uma quadrilha, quais as maneiras à mesa, como cumprimentar o imperador, como entrar e sair de uma sala. Apenas quando o mestre de dança morreu, é que a família Mozart se mudou para aqui e foi neste local que Mozart passou a sua infância. Me encontro neste momento próximo à estátua de Tony Craig.
Entre essa estátua de Craig e a igreja atrás de mim, existia antigamente algo muito especial. Neste local viveu um arcebispo. Estamos de volta em casa do Herr von Thun, que era de uma extrema bondade e compreensão para com os cidadãos mais pobres. Ele decidiu criar uma loja de penhores, cujo nome era Mons Pietatis. Os cidadãos que tinham dificuldades financeiras podiam depositar aqui os seus valores, a juros muito, muito baixos, para poder enfrentar os tempos difíceis, até voltarem mais tarde a ter dinheiro. Esta loja de penhores foi destruída na primeira era tecnológica, quando se construía o primeiro bonde em Salzburgo. Os primeiros bondes não eram muito eficientes em termos de curvas, daí foi necessário destruir a loja de penhores para construir a curva sem problemas. O conhecido escultor inglês Tony Craig construiu essa obra de arte para a fundação de Salzburgo, uma caldeira, as paredes de um vulcão, no centro de Salzburgo. Isto representa, sem dúvida, a energia incrível desta cidade. Esta praça chamava-se originalmente Hannibalplatz, em homenagem ao irmão do arcebispo. Nos anos negros da história deste país, ou seja, durante os anos 30 e 40, a praça passou a chamar-se Praça Adolf Hitler. Graças a Deus, encontraram um nome mais atraente, Praça Marquardt, em homenagem ao famoso pintor vienense Hans Marquardt.